Vivam, boa noite, bem-vindos à primeira tribuna soberana deste verão, que começou chuvoso aqui por estas bandas. A chuva deverá manter-se até sábado, depois perspectivam-se dias menos úmidos e mais soalheiros, logo mais quentes. Vamos às notas iniciais. Hoje começamos com a Rita. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos os que nos ouvem. Bem, as minhas notas iniciais prendem-se com o Parque Municipal de Altavila. Eu costumo ir passear no Parque Municipal de Altavila, é um parque que eu gosto, e deparei-me este fim de semana, quando estava a passear com o meu filho, estava a olhar para aquelas árvores, que são árvores seculares, e deparei-me com o seguinte: em regra, as cidades que têm parques municipais retiram dos mesmos muito mais potencialidades do que aquelas que nós estamos a retirar do Parque de Altavila. E comecei a pensar sobre isto. A realidade da Covid trouxe-nos hábitos muito diferentes. As pessoas começaram a fazer mais refeições resguardadas ou ao ar livre, aproveitam os espaços ao ar livre para conviver, para meditar, para refletir. E o Parque de Altavila, em tese, tem todas as condições para se tornar um ex-libris na nossa cidade. E enquanto eu passeava lá naqueles trilhos e olhava para a capela reconstruída, para os lagos que estão lá, para a estufa, dei comigo a pensar o seguinte, a pensar que se não seria uma aposta da nossa Câmara Municipal apostar não só em atividades, agora no âmbito do Agitagda, que se centrassem também no Parque de Altavila e, portanto, recentrassem também o Agitagda naquele sítio, mas também ao longo do ano fazer mais eventos de cariz cultural, de cariz recreativo, ali no Parque de Altavila. Também era importante, e nesse sentido nós não podemos querer que se realizem eventos no Parque de Altavila se não o dotarmos também de condições para o efeito. E apesar do Parque de Altavila ter bebedouros, mobiliário urbano, era importante que também tivesse outras infraestruturas, nomeadamente infraestruturas sanitárias, e, no meu ponto de vista, e tem sido também algo alvo de algumas críticas, que fosse mantido com condições de limpeza e com condições de uma maior organização durante todo o ano. Porque a verdade é que há cerca de 2-3 semanas o Parque de Altavila encontrava-se por a manutenção por fazer. Havia quem dissesse que as ervas altas eram devido às abelhas, pronto. Mas também a verdade é que de 2 semanas envolvidas o Parque de Altavila encontra-se limpo, portanto esse argumento cai por terra. As abelhas emigraram. Certamente. E, portanto, aquilo que ele achava era um apelo à nossa Câmara Municipal para que olhasse para o Parque de Altavila na perspectiva de também o Parque da Vila ser espelho daquilo que é a nossa cidade. A nossa cidade tem jardins muito bonitos, tem jardins que são renovados consoante a época do ano. Além disso, os nossos jardins são altamente invejados por quem visita. Por que não fazer do Parque Municipal de Altavila, cuja requalificação foi feita há pouco mais do que um ano, fosse dada dignidade ao Parque de Altavila como o ex-libris da cidade. Fossem colocados, a título de exemplo, peixes nos lagos, que os lagos tivessem água, que a estufa tivesse flores. Se a Câmara Municipal quisesse até fazer protocolos com instituições, no sentido de garantir a manutenção, se o Parque de Altavila estiver dotado de maiores espécies em termos de árvores e em termos de fauna e de flora, também as escolas podem utilizá-lo como observatório. Era importante, tem lá o pombal e tem lá aquelas gaiolas, que fosse dado vida ao Parque de Altavila. Se a Câmara não o quiser fazer diretamente, que protocolo com instituições, com instituições de crianças, de idosos, mas era importante dar vida ao Parque de Altavila, que tem dignidade, que tem história, e portanto a minha nota inicial era essa, era dar a dignidade ao Parque Municipal de Altavila que ela efetivamente merece. Já chegou a haver um protocolo com a CERCIAG para a limpeza do espaço que era feita por utentes da instituição? Sim, da área de floricultura, sim. Mas eu penso que não está em vigor nesta altura.
Mas era de saber se pode retomar, se saber, ou eventualmente com outras instituições, mas eu acho E houve que era quem também importante. já defendesse a instalação de um parque infantil Sim. e de um bar de apoio ao próprio parque, que já teve em tempos um corte de ténis que era bastante frequentado. Exatamente. Júlio, boa noite. Boa noite. Começo por partilhar com esta primeira intervenção da Ana Rita e já agora acrescentava também não esquecer a incubadora cultural, onde se gastaram milhares de euros que tinham como objetivo dotar Águeda com um espaço para a cultura e tem servido a espaços para esse efeito e conjugando todo aquele imóvel que ali está com a antiga Casa de Chá e com todas aquelas valências que Altavila tem, creio perfeitamente que era possível ir um pouco mais longe. A propósito das instalações sanitárias, que a Rita falou para Altavila, também uma nota tem a ver com as instalações sanitárias já hoje existentes, por exemplo, lá embaixo junto aos bares, da necessidade, bem sei que não é da responsabilidade da Câmara, não é? Mas é preciso haver um controle mais apertado das condições de higiene daqueles sanitários que se encontram lá embaixo na Praça 1º de Maio. Porque quem nos visita, quem procura, quem utiliza os bares, depois tem necessidade de se juntar aos sanitários e, por vezes, as coisas... São mais as vezes que as coisas não estão em condições sequer de estarem abertas. Mas a minha primeira nota tinha a ver com a data de 14 de junho, da passada semana. Passaram-se 36 anos sobre o grande incêndio que assolou a nossa região. 36 anos que me recordam a morte de 16 pessoas, além dos bombeiros de Águeda e alguns amigos que partiram nessa altura, também da Nadia e os civis. De forma singela, homenageámos-nos no passado dia 14. Passaram 36 anos e a questão que se coloca é saber se já tudo foi feito ou se está a ser tudo feito pelas entidades oficiais, e aqui não é só a Câmara Municipal, como é óbvio, mas todo o nosso Estado, para que problemas como aqueles que tivemos nessa altura e que já depois se repetiram, não com esta dimensão, estarão a ser evitados. Estava a ouvir agora há pouco o debate na Assembleia da República e um deputado que levantou essa questão. Estou de acordo que haja necessidade de reestruturar toda a nossa floresta, mas não é agora, em período de verão, que se vai discutir como fazer. Tem que ser noutros períodos e fazer. Portanto, o meu primeiro apontamento era sobre esta efeméride. São 36 anos, mas estão bem presentes nas gentes aguedenses. Vamos aos temas da semana. Os problemas na área da saúde são dissecados esta semana na Soberania pela clínica Jaquelina Santos, a médica de família e coordenadora da UCSP Águeda 5, tendo sido agendada uma vigília para sábado, ao final da tarde, junto ao Centro de Saúde de Aveiro, em que a organização pretende evidenciar descontentamento face ao que diz ser o abandono e a destruição do Serviço Nacional de Saúde. Rita, que dizer? O que não dizer? É verdade que foi publicado, conforme a doutora Jaquelina Santos menciona, foram publicados os concursos para preenchimento de 1.639 vagas, das quais 432 se destinam à área de Medicina Geral e Familiar. O que aparentemente, olhando para estes números, nós deveríamos ficar satisfeitos e diríamos, em tese, bem, se estas vagas se completarem, teremos 432 médicos de família que serão distribuídos. Acontece que depois, na prática, o que é que se verifica? Verifica-se, e já saiu nas parangonas, penso eu, do JN de hoje, que 400 lugares irão ficar
quase certeza por preencher. Porquê? Porque os recém-formados só são 1.200 e os recém-especialistas só são 1.220, ou seja, subtraindo aos 1.639 os 1.220, temos aqui 419 vagas que serão destinadas a quem? Serão destinadas àquilo que já é a estratégia do Governo ao longo dos tempos, de tentar que os médicos que estão no privado venham para o Serviço Nacional de Saúde. Ora, diz-nos a experiência que isso não acontece. E não acontece e muito menos para a medicina geral e familiar, não é? E, portanto, na prática vamos ter o quê? Vamos acabar por ter aqui um concurso que logo a priori vai ter 400 vagas. Depois acontece o seguinte, acontece que destas vagas só 211 vagas são para Lisboa e Val do Tejo. Isto no âmbito da medicina geral. Resultado, para a Águeda, como dizia bem a doutora Jacqueline Santos, abriu uma única vaga. E eram precisas 5? Eram preciso colmatar 5, mas temos expectativas de que 18 médicos, não é, se aposentem aqui no ACES do Baixo Fogo. Portanto, é uma questão de se fazer contas, que se nós temos uma carência imediata de 5 médicos e abrem uma vaga, portanto, nós vamos continuar a ter 7.000 utentes ou 8.000 utentes, como a doutora Paula Cardoso mencionou na audição da Assembleia da República, que vão continuar sem médico de família. O que significa que o seguinte, significa que os apelos do Presidente da Junta de Massinhata do Voga e de Valongo do Voga, em sede da Assembleia Municipal, em sede de jornal, em sede de reunião com o diretor do ACES de Baixo Voga, caíram em saco roto. Significa que a chamada de atenção do Presidente da Conselhia do PS na apresentação do Orçamento de Estado em Águeda à Ministra da Saúde valeu 0. Significa que as questões da deputada doutora Paula Cardoso em sede de audição da Ministra da Saúde na Audiência da República bateram contra a trave. E significa que a reunião do Sr. Presidente da Câmara com a Ministra da Saúde, no qual alertou para esta situação, teve como proveito 0. Portanto, nós estamos perante o quê? Estamos perante um governo que é autista. É óbvio que esta situação não é exclusiva da Águeda e a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar até já veio fazer um comunicado acerca deste concurso, manifestando o seu descontentamento e dizendo que este concurso, da forma como está estruturado, não vem suprir as carências dos médicos de família na maior parte dos sítios onde elas se verificam. Mas significa sempre que o nosso governo tem uma estratégia que não passa naturalmente por colmatar esta lacuna, nem muito menos dar qualidade ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, estamos perante o quê? Estamos perante um governo que o nosso primeiro-ministro, recordo-me que em 2017 disse que ia resolver a questão dos médicos de família, não sei se estão recordados, que disse que em 2017 deixariam de haver portugueses sem médico de família. Ora, estamos em 2022 e sabemos que há cerca de 1 milhão... A pandemia, essas coisas. Mas verifica-se que a pandemia serve de motivo para tudo, não é? Mas a verdade é que temos 1.300.000 portugueses sem médico de família. E, portanto, face a este panorama, certamente as coisas não vão melhorar em termos nacionais, nem vão melhorar em termos locais. E nesse sentido, parece-me a mim que, apesar de não ser uma responsabilidade camarária esta situação, parece-me que face à ausência de compromisso do Governo com o Presidente da Câmara, face à ausência de compromisso do Governo com o PS de Águeda, face à ausência de compromisso do Governo perante as questões colocadas pela nossa deputada doutora Paula Cardoso, e quando falo no Governo falo na Ministra da Saúde, que o representa para esta matéria, parece-me a mim que chegou o momento de a nossa Câmara Municipal se sentar, nomeadamente com aquela comissão que ficou constituída por esta questão da saúde, e verificar quais são as opções para que, de facto, os nossos concidadãos consigam ter acesso aos cuidados primários de saúde, que nós sabemos que são essenciais para, nomeadamente, no proliferar de outras doenças. E também no seguinte, nesta lógica de nós nos tornarmos um concelho cada vez mais atrativo, a questão da saúde e a questão dos médicos de família é também um ponto de ponderação das pessoas quando decidem mudar de cidade, quando decidem mudar de vida. E, portanto, tudo isto conjugado, eu penso que não se pode adiar a resolução deste problema e, eventualmente, terá que
a Câmara Municipal criar aqui algum mecanismo de assumir esta responsabilidade que não é dela, atenção, mas que em benefício dos cidadãos e em benefício daqueles que necessariamente mais precisam, se calhar vai ter que lhe ser assacada. E o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já reagiu a esta problemática na área da saúde. Ora, Marcelo deu 2 beijinhos na barriga de uma grávida, Júlio. Pois, esqueceu-se de dizer que essa senhora tinha condições para se deslocar de Angola para Portugal, para ir a um hospital privado para fazer o parto. É um pormenor, não é? Ou um por maior. Porque em Angola, e Luanda em concreto, também tem hospitais privados, e alguns deles até, como aqui em Portugal, de grupos portugueses. E, portanto, a senhora tem toda a legitimidade para vir, mas o Sr. Presidente da República... Aliás, eu até aconselhava às senhoras que estão grávidas a terem muito cuidado agora neste espaço de tempo, porque pode aparecer Marcelo para a frente, não é? A dar um beijinho na barriga. Mas mais caricato do que isso, não é? É o título de um jornal, não é? Que é uma coisa... O Salvador, não é Salvador, agora passou-me... Já há quem reze em nome de Marcelo, sim, para que o problema na saúde não se alastre à área da urologia. Sim. Sim, mas estamos a falar de coisas sérias, brincando com um momento que nos é, digamos, já muitas vezes trazido pelo nosso Presidente da República. Mas estamos a falar de um caso sério. Não estou de acordo com a Ana Rita quando diz que é um problema deste governo, a questão que estamos a atravessar. Isto é um problema que já tem anos. Recordamos todos... Eu não disse que é deste governo, eu disse que o nosso Primeiro-Ministro já em 2017 ia resolver esta questão. Sim, mas antes disso houve um ministro do PSD que disse aos portugueses, na Assembleia da República, para quem quis ouvir, quem quer saúde em Portugal, paga. Paga, exatamente. E, portanto, a partir deste momento, né, quando se fala do Serviço Nacional de Saúde, não nos podemos esquecer que na Assembleia da República o Serviço Nacional de Saúde foi aprovado com os votos contra do PSD, do CDS, e, portanto, percebemos isso, não está em causa todo o direito, toda a legitimidade para o fazer. Portanto, aqui as culpas têm que ser divididas por todos e, se calhar, também por nós. Claro. Pela forma que, muitas vezes, também, ao utilizarmos os serviços, não denunciamos situações que devíamos denunciar, sem fazer naturalmente disto também, digamos, campanha, porque este problema agora, por exemplo, de algum encerramento de alguns hospitais neste período, eu, na minha perspectiva, na minha opinião, para além da falta de médicos, há também falta de planificação. Os médicos andam cansados, a questão da pandemia, sem dúvida nenhuma. Sim, e o número de horas de trabalho suplementar a que foram sujeitos. Não é? E agora juntaram-se aqui um conjunto de feriados e de férias e, portanto, é preciso também compreender terem atenção a estes aspectos, porque muitos dos problemas que nós temos no Serviço Nacional de Saúde são problemas estruturais, é um facto, mas também são de gestão, são de planificação e são de, muitas vezes, de algum comodismo de alguns serviços perante as coisas. Por exemplo, vou dar este exemplo. Eu estou à espera de uma consulta de oftalmologia para fazer 10 meses. Não é? Quando fiz a consulta, o médico que me viu em Coimbra disse: você está aí com um problema e tal, para já marcar aqui. E o doutor, marque já, eu fico cá já para amanhã se for preciso. Não, isto vai ser rápido. Faz 10 meses agora no final deste mês. Se calhar não é considerado ainda urgente. Urgente é a partir dos 12 ou 14 meses, até lá ainda está neste período aceitável. Sim, eu espero que não me apareça Marcelo Caetano a dar-me um beijo nos olhos, porque senão será o protetor da... Mas falando... É um problema. Registro com agrado que os profissionais de saúde se estão a movimentar no sentido da defesa do Serviço Nacional de Saúde. Nem sempre foi assim. Nem sempre também foi assim. Que vistam a camisola, não é? Que vistam a camisola. Os próprios a vestir a camisola. Eu também sei que é difícil alguns vestirem a camisola porque tinham que vestir duas, não é? Porque como os vencimentos no sistema público são baixos, depois ainda se tem que fazer umas horas no privado e depois, quer dizer, isto é como o lençol, estica-se, mas se estica muito ficam os pés de fora. E, portanto, alguma coisa aqui tem que ser... Falando agora, ainda ao encontro de uma questão que a Ana Rita coloca, que é a Câmara Municipal poder assumir aqui um papel
não é substituir só o Estado, mas pode. Eu já referi isso aqui há uns tempos, num outro programa, que houve autarquias que custearam consultas em diversas áreas fora do país para ultrapassar as listas de espera. Eu penso que há protocolos com o Ministério da Saúde, até que podem ser feitos nesse sentido. Sim, mas depois, muitas vezes quando falamos disto, vem sempre com a questão ideológica, ainda hoje na Assembleia da República essa questão estava a ser colocada. Mas os 4 hospitais público-privados que havia acabaram, não foram renovados. Sim. As empresas privadas não quiseram renovar, com certeza, estão todos no seu direito, que gostariam com certeza de receber mais do Estado, não é? Agora, estamos a aproveitar todas as condições que temos. Eu creio que há duas áreas que, se a Revolução do 25 de Abril valeu a pena, como é óbvio, mas que são referência no nosso país, é o poder autárquico, que são o poder local, e esta questão do Serviço Nacional de Saúde. Eu não queria ter um Serviço Nacional de Saúde igual aos Estados Unidos da América, que não tem. Quem tem dinheiro, tem. Quem não tem... É absolutamente privatizado. Tudo privatizado. Isto depois leva também a uma outra questão, que é, então, eu se não tenho este tipo de consulta, se não tenho médico de família, então vou pagar por mês um seguro de saúde, mas depois tenho o mesmo problema, porque vou a um privado, a uma clínica privada, que depois não me faz um conjunto de exames e tenho que voltar... Nem análise e volto novamente. Exatamente. Portanto, isto precisa, de facto, perdoe-me a expressão, de um murro na mesa de vez, para que se encontrem soluções que vão ao encontro de... Eu não consigo compreender como é que neste século, em 2022, estamos a discutir aspectos tão fundamentais da vida humana. É a questão da saúde, eu acho que isto é. E discutimos tantas coisas, muitas vezes sem sentido, e temos este problema para resolver. Se o Serviço Nacional de Saúde, a Lei de Bases da Saúde, não está de acordo com os tempos que estamos a atravessar, enfim, se as universidades não estão a ter, mas não é verdade, até estão, e há uma universidade privada que também já tem Faculdade de Medicina, que é a Universidade Católica, portanto, agora depois é preciso criar condições, de vencimentos, é preciso criar outras de equipamentos. Para terminar, dizer que é das áreas, o país está a envelhecer, não é? O que torna ainda mais difícil, mais necessário, os cuidados primários, não é? Mais necessário. Portanto, e voltando à questão da autarquia, talvez seja uma área em que possa, não resolvendo o problema, não é da sua competência, mas procurar aqui algumas soluções que vão ao encontro das necessidades dos aguenses. E eu acrescentava só o seguinte, eu li aí num artigo qualquer que fazia a apreciação do Orçamento de Estado para 2022 e nas despesas de pessoal afeta a área da saúde nós tivemos apenas 1% de aumento em relação ao vigente. Portanto, qual é o investimento que este Governo tem para 2022 quando as despesas com o pessoal da saúde aumentam 1%? Portanto, isto é um problema estrutural. Ou seja, eu concordo inteiramente com o Júlio quando diz que nós temos que resolver como é que isto funciona, porque concordo inteiramente. Não adianta as pessoas terem possibilidades para recorrer ao privado se depois se esbarram com o funcionamento do privado e têm que recorrer ao Serviço Nacional de Saúde. Concordo inteiramente. A solução tem que ser alterada de forma a que as pessoas se consigam, se é por via do privado, se conseguem satisfazer inteiramente no privado, se é por via do Sistema Nacional de Saúde, se conseguem ver satisfeitas por ali. Mas a verdade é que nós temos que olhar para isto como responsabilidade máxima do Governo, mas também percebemos que não podemos continuar a ser enganados. Ou seja, nós não podemos estar a ter um Governo que é de maioria, portanto agora faz o que entende, e que nos diz, sim senhora, a questão da saúde vai ser resolvida, a questão da saúde é uma prioridade, a questão da saúde é para nós olharmos, e depois nós vamos a ver a questão de fundo, e isto não se vai resolver assim. Porquê? Porque nem sequer está consignado despesa com o pessoal suficiente para fazer face a estas carências. Portanto, de uma vez por todas, importa perceber que nós, poder local, não estamos a ser ouvidos.
E como não estamos a ser ouvidos, temos que, ao arrepio daquilo que são as nossas responsabilidades, não é? Tomar medidas, porque isto vai andar, e nós, aquilo que se vai verificar é que vamos ter uma vaga para um médico de saúde familiar para o Concelho de Águeda. E, portanto, nós vamos continuar a ter os nossos cidadãos a não terem acesso aos cuidados primários e, portanto, vamos continuar a ter este problema que nos vai acompanhar durante muito, muito, muito tempo. Peço desculpa, Jorge, lembrei-me agora. O título do jornal era Grávida abençoada por Marcelo. Portanto, até isto está a gerar algum conflito com o Vaticano, porque o Papa Francisco parece que não gostou muito dessa... Ainda vai ser beatificado. Mas até com a saúde se brinca e se colocam estas coisas. Parece-me isto... Parece-me não. Nós também sabemos que o Marcelo é o presidente dos afetos, portanto, desde o beijinho ao abraço, sabemos que lhe é característica dele. Agora, realmente... Mas se ele agora for de férias, experimenta-me agora este bocadinho aqui enfim, se for agora de férias, encontrar umas barriguinhas assim como a minha ou ainda pior, e vier dar uns beijos, também um dia desde começamos também... Ele não se confunde, ele vê bem. Não sei... Estamos no verão, a Águeda vai ter 2 piscinas no leito do rio, entre pontes, uma para adultos, outra para crianças, num investimento superior a 175 mil euros. Ao contrário, as apostas municipais em parques fluviais do Concelho têm sido residuais. Referimos-nos a Bolfiar e ao Alfosqueiro, que têm sido valorizados com verbas das respectivas uniões de freguesia, à Cernada, à Guisto, à Redonda, à Telhada, muitas outras. Rita, que comentário é que esta evidência merece? Bem, eu acho que as coisas não podem ser colocadas da forma como as estás a colocar. Neste ponto de vista, acho que é de louvar todas as iniciativas que a Câmara Municipal faça que venham beneficiar o Concelho. O Concelho, genericamente. Se é uma aposta da Câmara Municipal o turismo, e o turismo que tem que abranger todas as freguesias e também a cidade, naturalmente. Se esta aposta se estende ao Rio Águeda e se numa recuperação daquilo que era a nossa tradição das piscinas fluviais, se entende a Câmara Municipal que este investimento deverá ser feito e que vai trazer uma mais-valia para a Águeda, eu acho que sim, que é o que eu mesmo é de louvar e, portanto, incentivar. Agora, a verdade é esta, este investimento, seja ele no valor que for, tem que ter o retorno, não é? Tem que ter o retorno fruto da utilização das pessoas, tem que ter o retorno para os equipamentos de apoio, tem que ter o retorno para o comércio da cidade, para a hotelaria e afins. E é um investimento que, na minha opinião, não implica uma desvalorização daquilo que são as nossas praias fluviais, nomeadamente as que tu mencionaste. Porque as praias fluviais e os parques fluviais deverão ser uma aposta das respectivas uniões de freguesias e que, para o efeito, deverão sim fazer protocolos com a Câmara Municipal dentro daquilo que for o investimento camarário para que as mesmas possam ser melhoradas, desenvolvidas e que sejam uma aposta. Porque Águeda, ao crescer do ponto de vista turístico, vai crescer a cidade, mas também deve crescer estas praias fluviais. Se nós fizermos uma pesquisa na internet neste momento e formos à procura de praias fluviais, aparecem as que tu mencionaste. O que significa que a própria Câmara não vai querer naturalmente descurar estes pontos que são pontos de interesse. E, portanto, um investimento não vai contender com os outros. Naturalmente que cabe também às próprias uniões de freguesias priorizar esta manutenção e estas soluções e depois, claro, bater à porta da Câmara Municipal dizendo nós estamos aqui, nós contribuímos para o turismo da nossa região e, portanto, nós queremos apoios nesse sentido. Portanto, eu acho que se este investimento superior a 175 mil euros nas piscinas para o Rio Águeda se são considerados uma mais-valia para a Águeda, uma mais-valia para o turismo, uma mais-valia para a região, então que seja feito. Agora, não me parece que possamos dizer que este investimento vai determinar a ausência de investimento nas uniões de freguesias, isso não. Júlio, vê-se a mergulhar outra vez nas águas do Rio Águeda ou não? Sim, porque não, mas antes disso tenho que saber se a qualidade é boa, porque já não tenho idade para... Está a ser monitorizada também a qualidade da água do rio. Disse o Sr. Presidente da Câmara, não foi? Sim, espero que sim.
Vamos lá ver. Nós temos uma tradição em Águeda, na natação, muito interessante, com campeões nacionais e distritais. O próprio Manuel Alegre. Manuel Alegre, Hélio Senna e outros. Portanto, creio que os agdenses, e quando falo agdenses, estou a falar dos valonguenses, dos macinhetenses, não estou a falar dos agdenses, da cidade. Gostarão de ver novamente essa tradição, digamos, as piscinas, buscando um pouco a tradição que havia aqui há uns anos atrás. Podemos discutir se é entre as duas pontes, se era aproveitar a estrutura que ainda existe, onde anteriormente havia as piscinas. Não sei, admito que sejam piscinas que serão retiradas após o verão. São temporárias, não é? Para julho, agosto. Poderá-se colocar aqui a questão se o investimento de 175 mil euros para 2 meses se é justificado. Essa é a questão que se pode colocar e se deve colocar e discutir. Estou de acordo com a Rita quando diz que, em relação à pergunta que o Jorge faz, pedindo desculpa, não tem sentido, porque, de facto, embolfiar a União de Freguesias de Águeda e Borralha gastou lá, e continua a gastar, mas gastou lá nos anos anteriores, milhares de euros. Mas a Câmara Municipal também, e de que forma, embolfiar, investiu. No Alfosqueiro, com certeza que a União de Freguesias do Préstimo, Macieira investiu, não é? Mas também há dinheiro da Câmara. E, portanto, porque é que o Alfosqueiro tem aquele espaço arranjadinho não, como deve ser, e muito interessante? Porque é que o Bolfiar também tem? Porque é que aqui isto não tem, as talhadas ou a redonda? Portanto, também temos que ver a dimensão das coisas e procurar, como a Rita dizia bem, que as uniões de freguesias ou a junta de freguesia faça propostas, que eu creio que sobre essa matéria não haverá dúvidas. Eu já agora acrescentava mais uma, já no último programa falei nisso. Eu gostava de ver revitalizado o Souto do Rio. Não é? Eu creio que estamos a perder a oportunidade, não é? Eu cada vez vejo mais autocaravanas a chegar a Águeda, a estacionarem um pouco por todo o lado e mais ali, claro, chegando a setembro, eventualmente não dá mais, não é? Mas creio que o Souto do Rio tem condições para ir para além do mês de setembro, porque as cheias o leito de cheias não seria ocupado. Agora, a questão que se pode aqui, repito, para terminar, a questão que se pode aqui colocar é se os 175 mil euros são, neste momento, uma aposta para 2 meses. Mas são os valores que estão. E, respondendo à sua pergunta, eu pensei que o Jorge já sabia disto quando há dias lhe perguntei, quando o Jorge pôs uma fotografia no nosso rio e já se nada no rio, assim, o Jorge já sabia que havia essa aposta. Na altura estava um senhor a mergulhar. Sim, a mergulhar. Estava agora com a piscina, agora com certeza estarão a ser tomadas todas as medidas. E com toda a certeza que haverá, eventualmente, um estudo do impacto que trará essa medida para o Conselho, não é? Mas nós aí temos sempre a tendência para ver depois agora estamos a falar da erva porque é as piscinas, mas eu já ia agora, e já ia buscar aqui a floresta. Já estava aqui a lembrar-me, nas noites do Agitag, essencialmente naquelas noites mais quentes, não é? É capaz de ser necessário, mas isto é a nossa tradição da Abenda Nova, não é? Já estamos aqui a pensar que pode vir a acontecer qualquer... Não, venha lá as piscinas e depois, claro, com certeza se tomarão as medidas, porque já ouvi dizer que depois vai ser um problema, porque depois a malta à noite, deixem vir... Um problema de cada vez. Elas ainda não estão montadas, nem se sabe qual é a estrutura, e já há quem esteja a dizer que vai ser um problema, portanto... Com certeza que serão tomadas as medidas necessárias para que os problemas sejam menorizados. Com toda a certeza. Águeda tem 4 das 91 empresas Gazela da região, menos uma que em 2020, e a pergunta que se faz é esta: com tanto investimento do município em criar condições para a afirmação das empresas, este número sabe a pouco, Rita? Sabe, naturalmente que sabe a pouco, mas também é verdade que a região centro perdeu 28 empresas Gazela. Portanto, neste contexto, apesar de saber a pouco, temos que perceber que não é um problema apenas da Águeda, é um problema da região centro que tem vindo a perder esta tipologia de empresas.
Agora, voltamos sempre àquela questão que já falámos aqui várias vezes. A Águeda precisa de dinamismo, a Águeda precisa de continuar a investir na área empresarial, empresarial e comercial e turística. A Águeda, Conselho, precisa de se tornar atrativo cada vez mais. Temos a questão que falamos vezes sem conta da habitação por resolver, temos esta questão da saúde que não é favorável, e temos uma questão que é muito importante e que saiu uma notícia, penso eu, ontem, de que a região de Aveiro precisava de 1.500 trabalhadores, mas que não os arranja. Portanto, nós precisamos mesmo de nos tornar um concelho onde se queira vir trabalhar, onde se queira vir constituir família. E, portanto, nós precisamos de medidas de incentivo às empresas para se fixarem cá, para se desenvolverem cá e para empregarem cá. Por isso, se este número nos sabe a pouco, sabe, porque representa uma perda, é óbvio que é uma perda que é menorizada neste contexto. Agora, se nós pretendemos fazer investimentos no Parque Empresarial do Casarão, como já vimos que vão ser feitos, se nos pretendemos tornar um modelo de referência em termos de desenvolvimento tecnológico e ambiental, se pretendemos que a Águeda seja um exemplo para os outros concelhos, nós temos que adotar medidas diferentes. Para quê? Para que as nossas empresas sintam confiança em se enraizarem cá, para que consigamos ter trabalhadores locais ou migrantes, porque eu lembro-me que o nosso Presidente da Câmara dizia numa entrevista de que nós conseguimos cativar mais migrantes do que trabalhadores locais. E, portanto, nós precisamos de olhar para esta realidade, nomeadamente aqui das empresas Gazela, que são empresas que se destacam não só por serem organizações inovadoras, mas sobretudo também por construírem modelos de sucesso acelerado e modelos de criação de emprego. Portanto, nós temos que olhar para perceber quais são as carências deste tipo de empresas, o que é que nós podemos para as ajudar, se precisamos de apostar no licenciamento, se as nossas áreas empresariais que não são restritas ao Parque Empresarial do Casarão, se cumprem com todos os requisitos para que as empresas se fixem. E depois, se o próprio Conselho tem todas as condições para que as mesmas se fixem cá, ou seja, se tem mão de obra disponível, se tem infraestruturas que promovam que as pessoas se fixem cá, e essas infraestruturas passam sempre pelo seguinte, passam por um bom hospital, passam por boas condições do nosso tribunal, passam por escolas com as condições ideais, e passam, claro, pelos cuidados de saúde primários, entre outros. E, portanto, eu acho que esta situação tem que ser toda vista de um ponto de vista integrado e, claro, o município tem que olhar para ela com cuidado e tem que olhar para ela do ponto de vista de encarar este número como um desafio que tem que ser superado e que tem que ser melhorado. E já agora, a propósito da melhoria das condições, eu hoje estava a sair ali do meu escritório, que fica ali na Escola Central de Sargentos, e estava a chover copiosamente, e eu calquei uma daquelas lajetas e fiquei ensopada até o joelho. E, portanto, quando Não caí. Tive essa sorte, já não é mau. Mas dei por mim a pensar que estamos no centro da cidade. Estamos à beira de um evento chamado Agita Águeda, que vai trazer para a Águeda muitas e muitas pessoas e, portanto, a Águeda tem que ter um bom cartão de visita. E um bom cartão de visita mede-se pela nossa capacidade turística, mas também pela nossa capacidade empresarial, mas também pela nossa qualidade de vida. E a nossa qualidade de vida também se prende com termos jardins bonitos, mas também termos passeios em condições, com segurança e que tragam à cidade aquilo que a dignifica. Ora, a quantidade de lajetas que nós temos aqui no centro da cidade, nomeadamente aqui na Eugênio Ribeiro e ruas paralelas, que estão partidos, que não estão em bom estado, que não permitem que as cadeiras de rodas façam uma circulação em condições, nem os carrinhos de bebê. Eu acho que tem que se olhar para isso com olhos de ver,
porque se queremos que Águeda seja a cidade dos guarda-chuvas, também queremos que Águeda seja a cidade da qualidade de vida e que termos pessoas felizes, porque pessoas felizes vão trazer mais emprego, vão trazer mais investimento e portanto, é isso que nos faz falta para termos o desenvolvimento que precisamos face ao investimento que é feito. Júlio, ainda relativamente às empresas Gazela. 2 notas. Temos menos uma, mas curiosamente o número de trabalhadores abrangido por estas 4 aumentou. Aumentou. Em relação ao ano passado. Aliás, tem vindo a aumentar desde 2017. Sim. No fundamental, as questões que a Rita colocou são, digamos, consensuais. Há, no entanto, alguns outros aspectos que importa reter. Quando se fala, por exemplo, e o Sr. Presidente da Câmara há dias dizia isso, que era mais fácil trazer pessoas para trabalhar em Águeda, pois é preciso pagar melhores salários para que os trabalhadores não se... Há trabalhadores de Águeda a deslocar-se todos os dias para Aveiro para trabalhar. Sim, é verdade. Todos os dias vão para Aveiro trabalhar. Naturalmente. Porquê? Porque gostam de ir para Aveiro, levantarem-se de manhã de madrugada e chegar ao final do dia? Não, porque os salários que recebem em empresas em Aveiro é substancialmente superior àqueles que têm em Águeda. Mesmo gastando os combustível... Compensa-lhe as deslocações, sim. Estamos a falar de grandes empresas, estamos a falar de uma dimensão... Portanto, passa também por melhores salários, passa por criar melhores condições. Como é que podemos cativar... Então vamos agora aos imigrantes. Cativar para vir para Águeda se depois não temos alojamento, não é? Para lhes dar, portanto, para lhes colocar à disposição. E aquilo que temos é caríssimo. Portanto, é um conjunto de... Agora... Águeda continua a ser o terceiro distrito, o terceiro concelho do distrito com maior empresas industriais. Primeiro é Santa Maria da Feira, depois Oliveira das Meias, a seguir é Águeda. Portanto, nós, apesar destas dificuldades todas, continuamos a ser uma referência a nível distrital e a nível nacional. E é um facto que o Casarão veio trazer aqui uma nova dinâmica a tudo isto. Mas é bom não esquecer já aquelas empresas que existiam, que se consolidaram, têm muitos anos, não é? Passaram já de geração de pais para filhos e que continuam e que também precisam de ser lembradas, apesar de não estarem agora na Gazela ou noutro ranking qualquer, porque criam postos de trabalho, criam dinâmicas nos locais onde estão e, naturalmente, tudo aquilo que for feito. Se me perguntar assim, em vez de 4 para o ano, se forem 15, ficas satisfeito? Pois com certeza. Pois, a Águeda sendo falada pelos melhores motivos, por boas razões, é sempre melhor do que pelos piores. Já agora, a propósito das leis que estão partidas, não é só por ali. Pela cidade encontramos muito isso. Sim, muitas. E já agora, então acrescento aqui este parentezinho para dizer... Convém também ter muita atenção aos contentores para os lixos, né? Porque a empresa que está a prestar este serviço ao município não está a cumprir, digo eu, com as suas obrigações. Ou se está a cumprir, é preciso então alterar, porque ter contentores completamente cheios, é preciso pôr uns vidros, ecopontos e estarem completamente cheios dias e dias seguidos. A juntar a isso a falta de civismo, por vezes, também de algumas pessoas, sim. Né, pegando na ideia e que vai ser uma realidade, centenas de pessoas a passear por Águeda, ou milhares, é bom também que se tenha isto em conta, porque dá uma má imagem. Podemos estar a tirar fotografias aos chapeuzinhos, que é muito bonito, e logo lá ter uns contentores cheios de lixo, ou uns sacos, com os restos que deviam estar dentro dos contentores e não estão. Portanto, que estão cá fora. Um pouco mais de atenção a essa situação. E agora as notas finais. Rita. Bem, as minhas notas finais são 2. Primeiro, assinalar os 106 anos do Orfeão de Águeda, que nos deram música quente no fim de semana que passou. Mas, sobretudo, para além dessa música quente e brasileira, assinalar que são 106 anos a oferecer cultura e que deve ser valorizada e que deve ser premiada e, portanto, a mais 106 anos do Orfeão de Águeda, que é o que se deseja.
Depois também dar aqui os parabéns à União de Freguesias de Travassoidas da Ribeira, que fez a primeira realização da Feira do Mundo Rural, também entre os dias 16 e 19 de junho, no Parque de Nossa Senhora do Amparo, e que, no meu ponto de vista, foi um exemplo de organização, um exemplo de inovação e um exemplo de que se consegue fazer muito, às vezes com pouco. E a verdade é que a Feira do Mundo Rural contou com muitos participantes, contou com as organizações de Travassoidas da Ribeira. Não há, e eu, de todas as pessoas com quem eu falei, não há uma crítica a apontar, o que é engraçado no evento. Não há ninguém que diga, porque eu comi mal, ou porque eu estacionei muito longe, ou porque eu não estacionei. Não. Estacionaram longe. As pessoas estacionaram longe, mas valeu a pena. As pessoas esperaram para fazer a refeição, mas gostaram. As pessoas ficaram animadas com a oferta musical, as pessoas gostaram de ver os animais, gostaram de ver a dinâmica do parque. Eu fui lá, gostei da organização e, portanto, eu espero, na pessoa do Presidente Sérgio Neves, que esta tenha sido a primeira feira do mundo rural, mas que seja a primeira de muitas, para voltarmos lá. Um concerto e um certame que arrastaram muita gente. Muita gente, sim. É o facto, subscrevo esta nota e queria, para terminar, abordar um projeto iniciado pela Bela Vista, que é o chamado Programa Bairros Saudáveis, tem vindo a ser desenvolvido ali na zona de Valdomingos e do Gravanço, a integração da comunidade cigana, como sabemos, naquelas duas localidades têm uma presença bastante forte, e daquilo que me foi dado a perceber, por aquilo que li e também por alguma escutação que fiz, está a ter um êxito bastante significativo, não só na integração, mas também na procura de novos caminhos para aquelas pessoas, e isto é importante e creio que é um facto muito positivo. E a Câmara Municipal de Águeda, na sua reunião desta quinta-feira, aprovou uma verba significativa para este projeto da Bela Vista. É tudo por hoje? Tudo. Sim. Quanto a nós, vamos regressar na próxima semana com nova dupla de comentadores para a nova edição da Tribuna Soberana. Por hoje é tudo. Boa noite, bom fim de semana.